Escutamos a pregação abençoada aqui sobre como restaurar o fervor espiritual da igreja. Mas como identificar também a ação do Espírito Santo nos nossos dias? Porque o que se ouve muito por aí, né, que tem igreja que é cheia do Espírito Santo, tem igreja que transborda do Espírito Santo, tem igreja que não cabe mais o Espírito Santo. E todas essas igrejas pronunciam o mesmo nome, né? Elas abrem a boca e falam que serve ao mesmo Deus. Amém? Hoje queria deixar uma mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração há alguns dias atrás e poder ajudar aos irmãos a entender melhor isso. Como é essa ação? Como é que ele age? De onde é que vem? E para quê? Qual é a finalidade do Espírito? Amém? No versículo 1 do capítulo 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Glória a Deus. Bom, nesses primeiros versículos aqui, o Senhor ele já nos dá um conteúdo para que a gente aprenda se em algum local há o Espírito Santo de Deus ou não. Porque a palavra, pode se assentar, irmãos, perdão. Pois a palavra aqui nos ensina que a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vocês conseguem entender aqui que o Espírito Santo de Deus, ele ainda não habitava, ele não tinha morada na terra? Quando a palavra fala aqui que ele se movia sobre a face das águas, então ele não tinha um local definido para ele poder repousar. Amém? A palavra está falando isso aqui, vocês concordam comigo? Glória a Deus. Então, me leva a crer que se o Senhor, na criação de todas as coisas, através da sua palavra, aqui no versículo 4 ele diz o seguinte: Deus viu que a luz era, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Ele começou a criar as coisas, começou a dar forma aos dias, começou a dar forma à noite, e daí em diante ele começou a criar animais, começou a criar as partes secas da terra. Logo após criou o homem, não é verdade? Então Deus começou a dar forma a uma terra que era sem forma e vazia. Mais à frente, lá no livro de Êxodo, Deus pede para Moisés fazer tenda para que ele pudesse repousar. Moisés, faz tenda para mim. Quem conhece a história aqui sabe que a tenda de Siloé foi a primeira habitação de Deus na terra. Não é verdade? Então ali Deus começou a implantar, começou a fazer com que o Espírito Santo dele fizesse morada na terra. Mais adiante Deus pede para que Salomão construa um templo, construa um altar para que Deus repousasse ali o seu Espírito. Amém? O que é que eu entendo até aqui? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele só pode habitar aonde tem a criação de Deus. Deus cria as coisas através da palavra, não é verdade? Deus disse, haja luz e houve luz. Deus disse, haja terra, e a terra subiu, nasceu. Então, a palavra de Deus é que faz com que o Espírito Santo de Deus habite. Vocês conseguem entender isso? A própria palavra de Deus. Deus, quando ele fez a tenda, quando ele fez o templo, dali em diante, ele começou a habitar nesses locais. Me leva a entender que se uma denominação, se um pastor, se um obreiro, se um evangelista, um missionário, uma missionária, se essa pessoa, se ela não estiver pautada na palavra de Deus, se ela não colocar a vida dela conforme a palavra de Deus, ela não pode ter o Espírito Santo de Deus. Ele não vai habitar.
Ele habita onde tem a palavra de Deus. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Você vai olhar para a vida do irmão dentro da igreja, ele é aquela bênção, ele pula, ele dá cambalhota, ele faz aquele estardalhaço todo, ele profetiza, ele ora em língua, ele ministra o culto todinho em línguas. Mas, para quem bem conhece, muitas pessoas por aí, a vida dele na casa dele, com sua família, é totalmente diferente. Ele não anda dando bom testemunho, nem para os filhos, nem para a esposa, nem para os vizinhos. Como que uma pessoa que não segue a palavra de Deus, que não cumpre a palavra de Deus, pode ter o Espírito Santo de Deus? Não há como. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14, verso 26. Amém? Diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha só mais uma confirmação. Qual é o papel do Espírito Santo? Fazer com que nós nos lembramos de tudo o que o Senhor nos diz. Tudo. Mais uma vez está falando aqui que a palavra de Deus, quem cumpre a palavra de Deus, esse sim pode ter o Espírito Santo. Porque ele vai fazer nós lembrarmos de tudo o que o Senhor Jesus nos deixou. O que ele deixou para nós? A palavra, não é verdade? 15 e 26. Na outra página. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo do Senhor, ele vai dar testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? Que Jesus nos deixou. Tem muita gente que pensa que é curar, que é prosperar muito, que é alimentar grandes multidões fazendo milagre. Sim, ele pode fazer tudo isso. A palavra nos fala que ele pode. Tanto que diz que os sinais acompanhariam aquele a qual, cumprisse, a palavra, aqueles que o Senhor escolheu. Então os sinais acompanhariam. Mas o testemunho que Jesus nos deixou é totalmente diferente. Ser manso, humilde, não é verdade? Ser compassivo, transformar, fazer com que a palavra dele transforme vidas. Tem muita gente perdida nesse mundo. Tem muita gente aí que não conhece a Deus, nunca ouviu falar nem do Senhor Jesus. Queira você acredite ou não, mas há pessoas dessa forma. Tanto que um tempo desse eu saí para evangelizar, mas o pessoal aqui, tinha um cidadão ali que ele não quis nem dar ouvido a gente. Ele, não, eu não acredito em nada disso aí. Eu estudei, e o meu estudo mesmo ali me mostrou, e até hoje me mostra que isso aí não existe. Então ele não conhece a Deus. Ele nunca teve uma experiência com o Senhor. Então são pessoas dessa forma, que faz com que nós nos encorajemos, que dá força para que cada um de nós levante e vai para a batalha. É esse testemunho que o Senhor quer que nós fazemos, é levar a mensagem dele, cumprir o que Cristo fez. A maior mensagem que Cristo nos deixou para nós cumprirmos é levar o Evangelho, ir por toda a terra, pregar o Evangelho a toda criatura, não é verdade? Amém. Então assim nós devemos fazer. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, também nos fala mais sobre o Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 11, 14. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Amém? Vamos ler um pouquinho antes aqui, irmãos. Vamos ler aqui, verso 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, o fim deles será o que as suas ações merecem. Olha só, aqui já é um alerta para a igreja. A palavra está falando aqui que o próprio Satanás, ele se disfarça, ele se transfigura em anjo de luz. E ele também pode fazer muitos sinais. Devemos tomar cuidado, porque tem muita gente por aí, meu irmão, que anda fazendo heresia com o nome do Senhor, profanando o Evangelho do Senhor.
ridicularizando o evangelho. É isso que eles estão fazendo. E é isso que a palavra está falando aqui. Não é de se admirar, não. Muitos serão enganados. Se possível, até os escolhidos. É o que a palavra nos ensina. Então devemos tomar cuidado. Porque tem muita coisa por aí que o pessoal fala assim, ali é cheio do Espírito Santo, ali a unção, ela transborda, ela mingua. Cuidado, porque pode ser ao contrário. O pastor uma vez, ele viu uma irmã lá na chácara orando em línguas. E essa irmã, ela começou a orar. O pastor chegou perto dela, o pastor falou, irmão, isso não é Espírito Santo, não. Passou pouco tempo depois, essa mulher, uma oração mais forte, ela manifestou um demônio. Então, olha só, não é só, né, o Espírito Santo que faz com que nós falamos em língua, mas demônios também fazem isso. Demônios também fazem sinais. Lembro de uma passagem lá no livro de Atos, a qual Paulo, ele vai até Lídia e aquela família se converte. Depois Paulo ia seguindo na rua e diz que uma mulher endemoniada seguia Paulo e falava assim, aí vai na frente, aí é o povo escolhido do Deus Altíssimo. Onde eles iam, aquela mulher seguia eles, falava assim, lá e vão o povo de Deus. Esse povo faz a obra de Deus. E Paulo se cansou daquela situação e olha para aquela mulher e repreende ela. E expulsa dela ali também um demônio. Essas histórias nos fazem querer ficar mais alerta. Porque coisas que a gente pensa que a pessoa está profetizando ali, está falando que eu sou um homem de Deus, mas lá era um demônio que estava apontando aquilo ali. E com certeza, meu irmão, quando o demônio começa a apontar as coisas da sua vida, é bom a gente tomar cuidado. Porque pode ser que ali esteja uma armadilha, pode ser que ali haja ali uma cilada, e a gente tem que ficar alerta a todo instante. Amém? Glória a Deus. Lá em Jeremias também, quando ele fala sobre o povo de Samaria, ele também fala que os profetas profetizavam por Baal. Então, quando a pessoa profetiza na sua vida, você tem que ficar esperto também, porque muitas das vezes ele está profetizando por um demônio. E aí por diante. Tem pessoas que estão fazendo milagre em cima do altar hoje. Pessoas que dizem chegar mortas em cima do altar, daqui a pouco a pessoa fala que ressuscitou. Irmão, tem coisas que a gente vai para a internet, a gente assiste, a gente fica horrorizado, chocado. A gente fica doente por saber que são pessoas que uma vez já pode até ter experimentado da graça de Deus, do amor de Deus, mas hoje em dia agem dessa forma. Hoje em dia agem para enriquecer, agem para poder buscar o proveito próprio. É o que mais acontece. Porque creio eu que o Senhor hoje, Ele pode até fazer uma mudança, pode fazer um milagre na sua vida. Ele pode restaurar algo na sua vida. Mas tem que ser, meu irmão, por você fazer merecer. Tem que ser porque você está buscando a Deus. E não porque você chega numa pessoa, ela derrama lá 1 litro de óleo na sua cabeça e fala que você recebeu um milagre. Não é assim que funciona. Não é assim. João 16:8. Vamos voltar lá um pouquinho. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se esse Espírito Santo, ele convence, o papel dele é convencer a igreja do pecado e do juízo. Como é que eu vou fazer ações no nome do Espírito Santo, sendo que a minha vida não muda, não transforma? Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia quando eu era do mundo. As músicas que eu escuto são as mesmas músicas que eu bebi quando eu juntava com aquela roda de bebedores. Eu dentro do meu quarto, eu me tranco, eu vou dançar, eu coloco uma música lá, eu começo a dançar as músicas do mundo. Você vai para a rede social, lá você age como se você fosse a mesma pessoa mundana. Você não pode ter o Espírito Santo dessa forma. A primeira coisa que ele vai fazer na sua vida é convencer você do pecado. É demonstrar o pecado na sua vida. O tanto que quando a gente comete um pecado, nós que estamos buscando a presença do Senhor, quando a gente erra em alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é entristecer o nosso coração. E aquilo ali vem aquele aperto. E nós começamos a nos sentir mal com o ocorrido. Eu não sei se com vocês é da mesma forma, mas comigo é assim. E nisso ali, enquanto eu não dobro o meu joelho, eu peço perdão para o Senhor, aquilo ali não passa. Não passa. Então esse é o papel do Espírito Santo.
É convencer que nós pecamos, que nós erramos, que nós somos falhos, somos pecadores. E esses dias também o pastor ministrou uma passagem aqui abençoada, que fala lá em Lucas 11:13, e em Marcos 11:24, que fala sobre como nós devemos buscar o Espírito Santo. Quem é que pode receber o Espírito Santo? A palavra lá fala que aquele que orar e pedir, pode receber o Espírito Santo. Lucas 11:13, abram aí comigo. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Olha só, o Espírito Santo ele não é patrimônio particular de ninguém, de denominação, se é pastor, se é obreiro, se é levita. Ele não é particularidade de ninguém. A palavra aqui está falando aqui que aquele que pedir, o Pai pode dar. Porque nós, como pais, nós sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao Pai Celeste. Ele pode dar a quem pedir. Amém? Glória a Deus. Marcos 11:24. Estou encerrando já, irmãos. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Lá em Lucas fala que se a gente pedir ao Pai, a gente orar e pedir ao Pai, Ele pode dar o Espírito Santo para nós. E aqui ele já está falando aqui que se tudo o que nós pedimos ao Senhor em oração, Ele vai nos dar. Então é uma confirmação. Agora você quer ter certeza se você tem o Espírito Santo de Deus ou não? Olhe para as suas obras. Olhe para o que você faz no seu dia a dia. Você tem sentido remorso por alguma coisa? Às vezes você está praticando ali um ato, um pecado. Você se sente mal com isso? Você sente vontade de fazer uma oração após cometer tal delito? São coisas que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. São coisas assim que Ele faz. Muitas vezes você está indo numa direção ali, de uma hora para outra, você sente aquele arrepio, alguma coisa te faz você mudar aquela direção. Pode ser o Espírito Santo agindo na sua vida. Você orou, o Senhor te mostrou algo, pode ser o Espírito Santo na sua vida. Mas a principal obra que o Espírito Santo faz na nossa vida é a transformação do caráter, a transformação de vida. Você bebia, você não bebe mais. Você fumava, você não fuma mais. Você xingava, você não xinga mais. Você se prostituía, você não se prostitui mais. Você sente vontade de passar adiante essa liberdade que o Senhor te deu. Tudo o que você deixou de fazer, você quer que aquelas pessoas que estão perdidas ali, você quer passar para elas também. É a ação do Espírito Santo de Deus. Porque Ele é quem convence do pecado. Não é verdade? Então essa é a principal ação, a mudança de vida, a regeneração. As igrejas estão hoje dessa forma, operando todo tipo de engano, porque deixaram de escutar a voz do Espírito de Deus. Lá em Apocalipse, todas as cartas que o Senhor mandou que João lesse nas igrejas, lá fala que ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O povo parou de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, para poder escutar a voz do ego, a voz do coração próprio, e fazer as suas próprias vontades. Então não vejo o Espírito de Deus agindo nessas causas não. Infelizmente não vejo. Mas há uma forma da igreja do Senhor, por mais que passamos por luta, por mais que passamos por tribulação, há uma forma de nós alcançarmos a vitória em Cristo. Você tem que perseverar. Você tem que lutar até o fim. Paulo, ele fala na carta ao Timóteo, fala assim que vai chegar um tempo que o povo não suportará a sã doutrina. E esse tempo já chegou. Porque vocês veem os templos, as igrejas que pregam a palavra de Deus são todas vazias. A ministração aqui falou que de 10 igrejas nos Estados Unidos, 10 templos nos Estados Unidos, que haviam lá assembleanos, 8 estão à venda, porque não tem pessoas que vão lá para poder assistir o culto.
não tem fiéis. Vocês conseguem entender? Então é a mortificação da igreja. A fé, meu irmão, está morrendo. O povo, ele está aprendendo desde a criança. Desde criança eles estão aprendendo que quem serve a Deus tem que ser próspero. Quem serve a Deus não pode passar por adversidade. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz totalmente o contrário. Que nós alcançaremos a vitória se nós suportarmos todas as aflições, todas as lutas. Lembre-se de Jesus Cristo lá no deserto. Ele passou por todas as tentações. Ele estava como carne, como nós. Ele não veio como Deus aqui para a terra. Ele veio como carne. Então ele suportou tudo, todas as tentações que o diabo colocou diante na frente dele. O diabo sabia que ele estava com fome. Não é verdade? O diabo sabia de todas as necessidades que ele estava sentindo ali. Da mesma forma que Deus conhece o seu coração, pelas suas atitudes, o diabo passa a sondar também a sua vida. E ele vai saber, e ele vai te atacar bem na sua fraqueza. Por isso a palavra do Senhor, lá em Efésios, fala que nós devemos nos revestir da armadura celestial, para que possamos suportar o dia mau.